A escola cristã foi começada por um idealismo do meu pai, que já faleceu em 2007. E antes de começar a escola aqui, 30 anos atrás, 1986, tínhamos uma escola em Goiás, em Rubiataba, Goiás, uma cidadezinha pequena, onde nós fomos morar em 1967. Naquela época era o faroeste brasileiro, não tinha, nós por algum tempo vivíamos sem energia elétrica, sem água encanada, nós plantávamos tudo o que nós comíamos, a Belém Brasília não era asfaltada, era de terra, então essa cidade ficava a 180 quilômetros ao norte de Anápolis, 300 e poucos quilômetros de Brasília. E então, depois de muitos anos morando lá, nós começamos um colégio cristão lá, com esses valores que meu pai tinha na sua filosofia de vida. Mas ele praticou esses valores antes disso, na criação dos seus 6 filhos. Eu tenho uma irmã e 2 irmãos mais velhos e tenho 2 irmãos mais novos. E ele praticou esses princípios na nossa criação. E antes disso, então isso vai anos, né? Ele trabalhou numa escola infantil na área metropolitana de Los Angeles e ele percebeu alguns valores diferentes do que ele tinha experimentado quando ele foi criado. E ele então compartilhou esses valores com minha mãe, se casaram e trabalharam em cima desses valores na criação dos seus filhos. Então, por exemplo, o nosso lema, que é informando a mente, formando o caráter, foi ele que bolou esse lema. Nosso logomarca antigamente tinha as qualidades escritas dentro de cada raio do sol. Ele teve a ideia do sol e tinha os valores, em cada raio tinha um valor cristão. Então, excelência, honestidade, aplicação, disciplina, obediência, todos esses valores estavam cada um num dos raios solares. Mas como o logomarca ficava um pouco carregado, então nós fizemos uma reforma do logomarca, mas esses valores continuam sendo importantes e estão nas agendas, em cada divisória de bimestre, ressaltamos alguns desses valores. Então, a questão da escola cristã é muito importante, vocês que estão mais tempo conosco já sabem, mas nunca é demais a gente sempre repetir, reforçar, lembrar da nossa razão de existência. O Elcio, meu colega de administração e tudo, ele estava conversando comigo agora. Essa é a terceira reunião nossa, fizemos do infantil, fizemos do Fundamental 1, agora é Fundamental 2. E ele, olhando o número de funcionários, ele falou assim: tem razão da gente não ter lucro, né? Porque gastamos tudo em investimento nas pessoas. A escola cristã não visa lucro, né? Então nós temos 30 anos e não temos ainda um local próprio. Esse local aqui é alugado por 30 anos, né? Faz 30 anos que nós estamos nesse local. Na verdade, não parece muito com o que era quando nós começamos alugando. Na verdade, no início, quando nós alugamos aqui, o aluguel era $1.000, né? Para você ter ideia. Mas o local era muito diferente, né? Nós já investimos muito dinheiro aqui para tornar esse local no que é hoje. Gostaríamos de ter um outro local mais espaçoso, mais confortável, que daria para fazer mais coisas, mas até o momento não tem sido possível. Mas o propósito da escola cristã existir não é o lucro. Então ele não existe por lucro, ele existe por uma ideologia, ele existe por um propósito. E eu e o Elcio e demais membros da equipe, nós trabalhamos para que a escola seja autossustentável, que ela consiga reinvestir o máximo possível nela mesma e que nós estamos constantemente aprimorando e melhorando a nossa qualidade. Então esse é o nosso princípio de trabalho. E quais são esses princípios pelos quais nós existimos? Porque veja bem, se nós não estamos correndo atrás do lucro, nós temos que ter um motivo para existir. E se o motivo é a ideologia, então esses alvos têm que ser atingidos, senão nós estamos trabalhando em vão. Então esses princípios começam pelo nome, Escola Cristã Jundiaí. Ou seja, nós não escondemos nossa
identidade com os valores cristãos. Nós não temos nenhuma vergonha de assumir que Jesus Cristo foi o Filho de Deus, é o Filho de Deus, ressuscitou, voltará. A Bíblia é a verdade, os evangelhos são a verdade, e ele não veio do nada, ele veio baseado em Davi, Moisés, Abraão, 10 mandamentos e tudo isso, né? Então, nós somos cristãos. A escola cristã Jundiaí é baseado em valores cristãos. Mas junto com isto, meu pai foi muito forte também nesse sentido, porque existem escolas confessionais cuja existência é para educar as crianças, ou catequizar as crianças e formar nelas uma ideologia cristã, assim, no sentido mais específico, de uma religião. E meu pai nos ensinou e colocou como base para a escola o seguinte, que um banquinho só fica em pé se tiver no mínimo 3 pernas. Se tiver 2 pernas, vai cair para lá. Se tiver uma perna, pior ainda, né? Só no circo que vai conseguir ficar. Mas se tiver 3 pernas, você consegue ficar sentado, porque tem estabilidade. Então, para a felicidade pessoal de um ser humano e para a felicidade de uma sociedade, de uma cultura, é necessário que tenha essas 3 pernas para uma formação adequada, que seria a escola, a família e a igreja. São 3 coisas diferentes uma da outra. Então, a escola não pode ser igreja e nem fazer papel de igreja. A igreja não pode fazer o papel da escola. E a escola não pode ser família e vice-versa. Ou seja, cada um tem que manter a sua identidade. Então a escola, como escola cristã, ela precisa praticar os valores cristãos, ela precisa ensinar a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo cristão, mas ela não existe para catequizar as crianças dentro de uma determinada vertente religiosa. Então assim, não interessa saber se é católico, presbiteriano, batista, sem nome, qual a sua procedência, qual a sua marca, qual a sua igreja, isso para nós não interessa. É cristão, segue os princípios de Jesus Cristo, ótimo, beleza, mas é cristão, tá? Então nós não temos nenhum problema em ensinar a evolução, porque o aluno vai precisar de saber isso para passar em vestibular, mas nós não temos nenhum problema em mostrar que a evolução é uma teoria furada, mais do que queijo, parmesão, super furada, e que nós cremos que a Bíblia foi criada por Deus e que a ciência, até onde ela vai, tem muitas provas que tornam que isso possível. Uma hipótese científica, não é provado cientificamente, mas é possível que seja razoável. Então a escola cristã não está defendendo nenhuma linha, nem catequizando, mas ela está defendendo valores tradicionais, valores permanentes, e nós vamos ficar em cima desses valores, e nós não achamos que a sociedade mudando seus pontos de vista, por exemplo, sobre o que é um casal, o que é uma família, a sociedade pode falar uma coisa, mas os valores cristãos falam outra coisa. Então nós não vamos ficar criando celeumas, criando polêmicas, não, mas nós vamos ficar firmes em cima de valores tradicionais, bíblicos, cristãos, certo? Então essa é a nossa posição, é isso que nos norteia. E junto com isso, então, em termos pedagógicos, em termos de filosofia, por exemplo, quais programas nós vamos adotar, quais livros didáticos nós vamos adotar, qual o ponto de vista de várias coisas, nós nos norteamos por 2 princípios. Primeiro, tradicional. Segundo, temos que nos manter atualizados em cima das últimas novidades, em educação, em ensino, aquilo que vai ser necessário para o aluno poder ser um sucesso no mundo que está em constante mudanças. Então a gente sempre está atento em seminários, livros, cursos, reciclagem da nossa turma de professores,
e temas variados. Nós temos um seminário anual de 3 dias, acabamos de vir de lá, de Poços de Caldas, toda a equipe da escola vai para lá, todos participam todo ano, desde 2001. Nós temos uma reunião mensal no sábado de manhã, como um sábado como esse, onde nós reciclamos também a visão e também falamos sobre últimas novidades pedagógicas. Então nós não achamos que defender valores tradicionais significa que você tem que ficar ultrapassado. Pelo contrário, nós achamos que você tem que estar na ponta, assim, acompanhando os desenvolvimentos, né? Um ano passado eu fui no Educar, que é uma grande conferência latino-americana de educadores. A gente vê as últimas novidades, a gente vê os últimos livros, a gente sempre está atento para que a escola cristã não fique parada no tempo, mas que ele esteja sempre acompanhando as últimas novidades, certo? Então a gente crê no atual e no tradicional, em disciplina, em manter os valores tradicionais e morais e também até pedagógicos, né? Em termos de valorizar coisas que outros às vezes não valorizam, né? No sentido, por exemplo, tem pessoas que falam, não, está moderno agora, todo mundo vai usar calculador, não precisa ensinar a fazer conta. Nós falamos, não, precisa saber fazer conta, porque quem sabe fazer conta é que faz os programas que fazem as outras coisas funcionar. Então, nós não queremos um pessoal, né, que quando se desliga a força, ele vira nada. Nós queremos não tem força, então faço minha planilha no dedo mesmo. Não tem jeito de digitar, eu posso escrever. Não tem livro digital, eu sei ler livro de papel. Eu sei escrever cursivo e sei teclar também. Então nós queremos alunos polivalentes. Nós queremos alunos que conseguem se adaptar rapidamente, que consigam entender o antigo e consigam entender o novo. Nós queremos alunos que sejam diferentes no meio da sua geração, que sejam ressaltados, que sejam pessoas que sabem usar tecnologia, mas também sabem usar as coisas que não são tecnológicas, que sabem ser analógico e sabem ser digital, certo? Esse é o nosso objetivo, nosso alvo. Nem sempre atingimos muita coisa, mas a gente procura atingir o máximo possível. Então, nós valorizamos, por exemplo, a leitura. Nós consideramos que a leitura é essencial. Nós consideramos que grande parte do sucesso de alguns dos nossos alunos, às vezes em concursos de redação, de construção de texto, seja porque eles desde novos estão incentivados a ler, têm um vocabulário, já olhando o texto já vê que alguma coisa está errada, está escrito errado. Nós valorizamos ortografia, nós valorizamos que escreva certo nessa era de internet, onde escreve tudo resumido, tudo assim. Pode saber escrever também resumido e pode saber escrever português clássico, correto e certo, entendeu? Então assim, nós estamos trabalhando nas duas frentes, procurando manter essas duas coisas funcionando, e nós achamos que a leitura é muito importante. Se a pessoa souber ler, se a pessoa gostar de ler, ela vai se ensinar pelo resto da vida dela, certo? A escola só inicia ela, mas ela vai se ensinar sozinha, ela vai embora, ela vai ser bem sucedida. Por que a pessoa às vezes não gosta de ler? Porque não leu suficiente. Por que a pessoa não toca um instrumento musical? Porque ela não treinou o suficiente. Por que ela não fala uma língua estrangeira? Porque ela não sofreu falando um monte de babaquice, né? Então ela não conseguiu. Então todos esses casos que eu estou falando, gostar de ler, tocar um instrumento musical, aprender uma língua nova, exige uma subida que é difícil, que é cansativo, que parece que nunca vai chegar. Mas quando chega no topo, tem um momento que chama Tipping Point, tem até um livro famoso, Tipping Point. Tem um momento quando o negócio, em vez de subir, agora é descer, e pega a velocidade. Então eu sempre falo que é uma tragédia o que acontece nas escolas brasileiras, grande parte delas. Tem ilhas de excelência, vários lugares, inclusive escolas públicas, ilhas de excelência, maravilhosos. Diretores, professores, heróis, que trabalham no meio do sistema falido, mas eles tornam aquele lugar um lugar de excelência. Lá no Ceará, lá em Paraíba, lugares a gente vê que destacam. Então assim, é possível, mesmo no meio de situação difícil. Mas o que é trágico não é que os alunos saem de lá sem
conseguir um bom emprego sem ganhar muito dinheiro porque estão incapacitados. Não, esse é trágico, isso é trágico mesmo. Mas mais trágico ainda é que estão roubando deles a capacidade de curtir a vida, de apreciar a vida. Se a pessoa não gosta de ler, ela é fechada para um mundo tão grande, sabe? Ela tem que ter só coisas acontecendo, ela não consegue entrar num outro mundo, é uma coisa terrível. Ela não aprecia a arte, ela não aprecia a cultura, e isso é trágico também, certo? Então, a educação não é só para o futuro cidadão ganhar um bom emprego, passar uma boa faculdade. Não, a educação forma um ser humano que consegue apreciar muito mais coisas do que simplesmente ganhar dinheiro e trabalhar. Agora, em compensação, ele também se torna extremamente versátil, e na nossa cultura tem que ser versátil. Se ele foi formado numa profissão que daqui a 10 anos não existe, ele consegue mudar de profissão, né? Ele formou em uma área, ele pode ser outra área, não tem problema, porque ele não foi só limitado na sua direção, mas ele tem mais amplitude, ele não tem aqueles negócios fechando os olhos, ele tem uma cultura geral maior. Então, gente, a leitura é muito importante. E partindo desse princípio que eu estou falando com vocês, a gente deseja que os alunos do Fundo 2 já gostem de ler. Mas na nossa sociedade, onde os meninos gostam de videogame, gostam de Minecraft e todos esses negócios que a gente nem sabe os nomes deles, é difícil às vezes eles falam assim, vou ler, é difícil, complicado. Mas é necessário, viu gente? É necessário desligar a televisão, desligar a internet, desligar o celular e falar, leia. E a escola ajuda. Então, se você ajudar, 2 ajudam, vai funcionar. Porque, sabe por que não gosta de ler? Porque não lê o que chega, ainda está subindo o morro. O dia que eles lerem direito, ele vai começar a pegar gosto, aí você vai ter que falar, para de ler, está lendo demais. Meu pai falava isso com todos nós, a gente lia demais. Então assim, quando você tem que falar com seu filho, você está lendo demais, você está lendo tempo demais, gente, esse menino seu vai ser um sucesso, tá? Agora, se ele estiver fazendo isso, agora eu vou mudar de assunto, se ele estiver fazendo isso em inglês, em espanhol, aí ele vai ser duplo sucesso. Isso é outra coisa que nós estamos pelejando há alguns anos já, muito alegres. Por exemplo, nós estamos gastando bastante, dividindo as turmas maiores, para que seja parecido com o curso de línguas fora, que tenha no máximo 15 alunos na sala, mas às vezes tem 12, 13 por sala. Então a gente paga 2 aulas em vez de uma. Por quê? Porque com 30 alunos, como é que vai ensinar a falar? Como é que vai ensinar uma língua? Aí nós vamos ter aquele negócio todo ano, how are you? Good morning. Verbo to be, né? E nós temos, eu fui, por exemplo, na Grécia, o taxista fala inglês. Claro que ele não fala muito bem, mas você fala. E eu perguntei, onde você estudou? Na escola, ensino médio. Então, lá aprende. Então não deveria ser necessário o pai colocar numa escola de línguas, ele deveria poder aprender na escola. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. E eu posso contar para vocês agora que essa semana eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, mas eu resolvi fazer um negócio interessante. Eu entrei em todas as salas do Fundo 2, 6º, 7º, 8º e 9º, de manhã e à tarde. Então eu entrei 8 vezes na sala. E olha que coisa interessante. Eu falei assim, eu vou entrar e eu vou falar inglês complicado, eu vou falar um vocabulário complicado e vou falar rápido, porque eu quero que eles entendam que eles não sabem, que eles precisam aprender, que é importante. Então eu entrei para poder depois falar em português. Está vendo? Vocês precisam aprender inglês, tem que ser assim. Qual a minha decepção? Eles entenderam tudo. Gente, fiquei admirado. Inclusive, gente, claro que com diferença, mas o 6º ano, lotadinho, 30 rostinhos ali. Eu pensei, eles não devem saber muita coisa. Sabiam. E eu chamava um para interpretar para mim. Eu falei que lá em Goiás a gente fazia um negócio engraçado. A gente pegava um rapaz que não sabia nada de inglês, quase, ele sabia umas palavras. E ele morou conosco muitos anos e não conseguia aprender inglês. É daquele jeito, passou da idade, o negócio fica difícil. Mas ele pegava alguma palavra.
Aí nós queríamos fazer bagunça, então eu falei assim, eu vou dar um discurso, nós lá com nossas enxadas, lá fora, lá brincando. Eu falei assim, eu vou fazer um discurso em inglês, você vai ser meu intérprete. E tal, só que você não entende inglês, né? Mas você entende alguma palavra, então você vai falar e eu vou falar. Só que não deu muito tempo, não deu certo muito tempo, porque eu começava a rir, porque é muito engraçado. Porque eu falava uma coisa e ele pegava uma palavrinha e ele falava outra coisa. Depois ele pegava outra coisa em cima daquela coisa, entendeu? Então assim, era 2 discursos. E o discurso começava pertinho, mas começava a ficar tão longe, eu começava a falar coisa tão esquisita que eu morria de rir. Aí eu falei, vou fazer isso com os alunos. Chamei um aluno lá e falei assim, interpreta para mim. E qualquer palavra que você entende, você fala e vai dar. Não deu certo. Sabe por quê? O menino traduziu certinho o que eu estava falando. Aí eu falei assim, não, eu vou chamar você para ser intérprete, não é para ser... Então assim, em síntese, nós estamos lutando, claro que nós temos limitações e tudo isso, mas estamos lutando para que seus filhos do sexto... Isso é um trabalho que está vindo desde o infantil. É um trabalho que está cada ano melhorando. E eu fiquei bem surpreso, agradavelmente surpreso de ver que o 6º ano está chegando do Fundo 1 já num bom nível. Então eu acho que cada ano nós vamos avançar. E nós temos uma prova chamada TOEFL, que os pais têm que pagar e às vezes reclamam porque que tem que pagar. Mas nós fazemos no 5º, no 7º e no 9º. O TOEFL tem nada a ver com a escola cristã, é uma entidade independente. O TOEFL, proficiência de línguas, ele é exigido na maioria das faculdades, lá fora, nos Estados Unidos e outros lugares, ou Cambridge, ou TOEFL, ou alguma prova dessa, para qualquer pessoa de qualquer origem. Então esse TOEFL é um parâmetro internacional. A prova que é aplicada aos nossos alunos é intermediário, é do nível deles, mas ele já leva para aquele outro nível. E nós estamos com muitos alunos começando a chegar no topo do TOEFL intermediário e já preparando para outros níveis. Então assim, eu só queria falar isso com vocês, que os seus filhos estão numa escola que valoriza o inglês e o espanhol. O espanhol também vem tendo bons resultados. Então assim, essa é uma das coisas que nós achamos muito importantes, que é um diferencial para a escola em relação ao futuro do aluno, né? Em relação àquilo que podemos esperar no futuro. Vou pedir a Kelly para falar um pouquinho aqui sobre o MISU, que é uma outra programação, é um outro programa que vai ser implantado esse ano, que nós já aplicávamos no ensino médio, e quando eu vi os resultados e a política deles, eu falei assim, nós precisamos disso no fundamental, e graças a Deus eles abriram essa possibilidade de adotar isso no fundamental, e ela vai explicar para você, em poucas palavras, o que é isso. Vou tentar ser bem breve. O MISU, que é a Missão Universitária, desenvolvido pela MindLab, que os filhos de vocês têm acesso, ele era um programa direcionado aos alunos do ensino médio, onde eles recebiam diariamente 4 perguntas, uma pergunta de cada área de conhecimento através de uma plataforma, e eles respondiam diariamente essas questões, e através dessas respostas eles conseguiam direcionar para a escola quais habilidades estavam sendo mais desenvolvidas com os alunos e quais ficavam a desejar. E devolvendo isso para a escola, é possível fazer um trabalho minucioso, e além disso, os alunos tinham a possibilidade na plataforma de serem direcionados para quais são as carreiras que seguem essa linha de habilidade que você está indo melhor. Você já pensou em cursar isso ou isso? Você tem mais habilidade na área de humanas, ciências da natureza, e assim segue. É um retorno bem interessante para a escola, e esse ano eles observaram nesse retorno para as escolas que algumas habilidades que os alunos não possuíam, eles poderiam ter sido trabalhados anteriormente, né, em séries anteriores, e chegariam no ensino médio melhores trabalhados, desenvolvidos para aquelas habilidades. Então, eles desenvolveram provas diagnósticas com os alunos de 5º ao 8º ano, com a intenção baseada no SAEB. As questões são baseadas no Enem, e essas provas do 5º ao 8º são baseadas no SAEB. São 22 questões de português e 22 questões de matemática,
que os alunos vão responder com o objetivo de fazer um diagnóstico desses alunos e o apontamento de quais habilidades estão sendo bem trabalhadas e quais precisam ser melhor desenvolvidas, tá? Então, a escola assumiu isso para a escola cristã, né? Adotou o programa, não vai ter custo para vocês, o que a gente acha bem interessante. E eu acho que vai ser uma boa forma de trabalhar e ser ainda mais específico no desenvolvimento das habilidades dos alunos. Para os alunos do 9º ano, vai acontecer como no ensino médio. Eles vão ter acesso à plataforma com as questões diárias. É lógico que para os alunos do 9º ano, nós vamos ter uma expectativa menor, porque o programa vai pontuando eles num ranking de Enem. Então, através da resposta, como é que você está e como é que todos os estudantes que têm acesso ao MISU também estão. E vai estimulando o aluno a estudar, mas para a gente, pensando isso, na aplicação disso do 9º ano, é assim, vai aparecer 4 questões que o aluno pode pesquisar para responder. A gente está entendendo que esse acesso diário para a plataforma, além de ambientar eles para uma coisa que eles vão usar no ensino médio, que aí o foco vai ser o vestibular, também vai permitir esse momento de acesso, que é rapidinho, uma possibilidade de pesquisa e de estudo. Tá bom? Fora isso, no 9º ano também vai ter 2 simulados do estilo Enem, que é para eles vivenciarem um pouquinho mais o ensino médio. E na escola esse ano nós vamos estar trazendo para os alunos do 9º ano a aplicação de alguns simulados de vestibulinho, para eles terem a possibilidade de experimentar o vestibulinho antes do fim do ano e a gente poder trabalhar um pouquinho sobre essas provas específicas. Muito obrigada. Obrigado, Kelly. Uma das coisas, um dos valores da escola é que os pais e a escola mantenham comunicação constante. Por isso nós temos a agenda e temos também o Class Up. Então, nós agradecemos muito quando os pais vêm falar conosco sobre coisas boas e sobre coisas negativas, para que nós possamos ir aprimorando nosso trabalho, certo? Dúvidas, como que o pai pode ajudar, porque fica parecendo, a gente vê até aqui, né? O infantil é lotado, o Fundamental 1 é lotado de pais, já o Fundi 2, olha aqui, tem um monte de lugar vazio, né? Então, o Fundamental 2, o pai pensa, não vou na reunião de pais, não é vocês, tá? Porque vocês vieram. Mas é os que não vieram, tá? Que estão assistindo esse vídeo agora, né? Então eles vão levar essa bronca aqui por vídeo, aqui, ó. Os pais acham que a criança está já no 7º, 8º e 9º ano, ele não precisa do meu acompanhamento. Engano seu, engano do pai que não está aqui, não de vocês. Porque o filho nessa idade, ele precisa mais ainda do que nas outras séries. Porque ele está formando hábitos de vida adulta. Ele dá mais trabalho, ele rejeita, ele resiste, mas é nessa hora que você, ficando em cima, você cria um adulto responsável. Então ele precisa muito dos pais, e às vezes nós temos pais que atendem rapidamente quando vem alguma coisa, uma ocorrência, um esquecimento, uma falta de tarefa, uma tarefa mal feita. Tem pais que atendem rapidamente e já tomam a providência, e o menino muda e o resto do ano é tranquilo. Mas nós temos pais que viram quase uma ficha corrida de um bandido terrível, porque ele está cheio de ocorrências, né? E ninguém faz nada, aí no fim do ano, né? Então assim, a escola não pode fazer a não ser sinalizar. Agora o pai precisa tomar providência, né? A minha filha era extremamente esquecida. Minha filha estudou aqui muitos anos atrás, para você ter ideia, ela já tem mais de 30 anos e tal, mas eu lembro, né, meu filho mais velho não esquecia nada, era menino modelo, ele lia tipo assim, uma coisa uma vez e já gravava, não estudava nada, tirava 10, o negócio dava até raiva. E a minha filha não, não tinha essa inteligência assim desse jeito, tinha que estudar bastante, se esforçar bastante, e ela esquecia tudo, Mas aqui a escola não perdoa esquecimento, você já percebeu, os pais já perceberam, a escola não perdoa esquecimento. Esquecimento gera ocorrência. Ocorrência gera um problema para o pai. E o pai tem que tratar desse problema. E eu tratei do problema. E minha filha se tornou uma pessoa que naturalmente é esquecida, mas por comportamento não é esquecida.
E isso valeu demais para a vida posterior dela, porque ela mora em Moçambique, faz o trabalho lá em Moçambique, muitos anos, não pode esquecer passagem, não pode esquecer números, não pode esquecer dias, não pode esquecer um monte de coisas, e ela é brilhante na vida, porque as partes que faltavam, naturalmente, a escola ajudou ela a formar essa disciplina, mas tem que ser o pai junto com o aluno, né? O pai junto, porque a escola só sinalizar e o pai não fazer nada, não vai resolver nada, né? Então nós precisamos muito do acompanhamento dos pais, da firmeza dos pais, para que essas qualidades de caráter acompanhem o aluno, né, para o resto da vida dele, e ele possa depois olhar para trás e dar graças a Deus pela formação que teve. Então nós temos 2 assuntos ainda para tratar. Um é sobre um assunto que nós estávamos muito preocupados, mas não tínhamos, eu estava muito preocupado sobre a maneira que as pessoas, e não só os alunos, a maneira como as pessoas adultas usam as redes sociais, porque tem a sensação de que você está no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e que isso é privado, é particular, que ninguém tem acesso, e que se você apagar, apagou e acabou e foi embora e pronto, o que não é verdade. Tudo que você colocar na internet pode e será usado contra você em algum dia no futuro. Então você tem que ter essa noção. Eu estou vendo muitas matérias falando sobre pessoas, futuros empregadores, que olham sim o seu currículo que você manda, mas olham também suas postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, e vai para aí afora. Eles olham tudo isso, e se tiver alguma coisa negativa 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, eles não te chamam, chamam outra pessoa, que talvez tenha um currículo pior que o seu, mas pelo menos não tem nada no Facebook, desabone. Então assim, o mundo digital, nós encontramos uma especialista nessa área, a doutora Patrícia Peck. Ela tem aqui site, tem livros, ela é advogada, mas ela é especializada nessa área de direito digital. Então, nós queremos, como pais, como adultos, usar as redes sociais de forma responsável e cuidadoso, mas nós também queremos ensinar nossos filhos e nossos alunos para que eles entendam as consequências do que se faz e do que se fala na internet, porque tem consequências e essas consequências estão se agravando cada vez mais. Eu acho que vocês já ouviram algumas histórias horrorosas, né? E alguém me contou agora de manhã, que saiu no Estadão, que a esposa do Lula foi admitida no hospital e uma médica colocou no WhatsApp do grupo de médicos, aparentemente um grupo protegido, um grupo que não tinha perigo, falando alguma coisa sobre o caso da esposa do Lula. E isso vazou, e os comentários de outros médicos, consequência, ela perdeu o emprego e está sendo processada, e todos do grupo, por difamação, está causando um problema seríssimo, porque certamente os médicos têm esse tipo de conversa entre eles nos corredores. Mas o problema é que você pôs no WhatsApp, você tem um documento digital contra você que nunca vai embora. Então, gente, é terrível isso, não é? É terrível esse mundo que nós vivemos agora. Você tem que tomar muito cuidado, porque pode começar com uma coisa inocente, aparentemente, e você ficar responsabilizado por coisas de outros e você está no meio. Então assim, a doutora veio, falou conosco, tem uma cartilha aqui que acho que a gente vai tentar tornar assim, disponível para os pais que interessarem adquirir. É bem curtinho, bem assim, sucinto, tem as leis. Ela não está falando: oh meu Deus, não vou ter página no Facebook, não vou mexer com rede social, não vou ter WhatsApp. Não, você não pode, você precisa usar essas ferramentas, mas você precisa saber usar direito.
né? Então, direito digital. Usa direito o mundo digital e ensina seus filhos a fazer o mesmo. Então, assim, eu vou só ler aqui alguns dos checklists que ela fala, porque, gente, eu não sei se vocês sabem, eu não estava muito, assim, consciente disso, que a lei proíbe a criança com menos de 13 anos a abrir um perfil no Facebook, no WhatsApp, ou qualquer uma dessas coisas. Então, para entrar, ele tem que mentir, e eles todos mentem, e todos têm perfis. Mas o que a companhia, Facebook, Twitter, esses outros, eles não estão nem aí, quanto mais entrar melhor. Eles se protegeram, é proibido. Ele falou que tem a idade, logo nós não podemos ser responsabilidade judicialmente. Agora veja bem, qual a implicação disso? Se a criança não pode entrar nesses sites com menos de 13 anos, os sites estão protegidos. A criança participa de um grupo onde tem discriminação racial, cyberbullying, que é ficar tirando sarro, acabando com a moral, com a reputação da outra pessoa. Tem acontecido suicídios por causa disso, que divulga-se imagens impróprias, indevidas entre todos os colegas de escola, a pessoa não suporta mais e suicida. Acontecem problemas graves e isso também menos grave, mas vai acontecer, legislação, né? Processos judiciais contra pessoas, e vai atingir todo mundo que estava no grupo que fez isso aí. Então, assim, nós estamos num mundo cada vez mais perigoso. Antigamente os pais alertavam os filhos quando ia para a rua: não anda com fulano, não pega carona com estranho, não conversa com estranho, né? Hoje entra na internet, na sua casa, no seu quarto, e está falando não é com o bandido aqui da rua de Jundiaí, é do outro lado do mundo, é de outra cidade, é de outro lugar, você nem sabe como que é público, não tem privacidade. E se ele participa de um grupo que está fazendo cyberbullying e que vai ser processado, quem vai ser processado? O menor de 13 anos? Não. Pela lei, quem é responsável pelo menor de 13 anos é o pai, é a mãe. Você vai ser processado. Então, muitas pessoas não se tocam sobre isso, sabe? É uma coisa muito séria. Então a gente queria alertar os pais, trabalhar com os alunos para usar essas ferramentas de internet e tudo isso, mas de uma forma consciente. E a lei orienta, pode ser usado na escola? Pode. Por exemplo, o celular é proibido em 24 dos 27 estados brasileiros. Mas, vamos pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. É proibido o uso do celular em sala de aula, a não ser que o professor está usando para uma finalidade educativa e com supervisão de adulto, certo? Então, assim, essas ressalvas permitem ser usado essas coisas. Então, nós precisamos saber que o pai não pode deixar o filho com independência sobre isso, tá? Ele não pode deixar com independência. O pai é responsável, legalmente responsável. Ou seja, ele tem a obrigação legal de saber o que está passando, o que tem de conteúdo no celular do filho, tudo que está acontecendo no site, tudo onde ele está. E nós temos conhecimento aqui, num caso que surgiu, de que o aluno não tinha só um perfil. Ele tinha um perfil que os pais sabiam, e tinha um perfil que era no celular de um amigo, que ficava na casa do amigo, que o pai não sabia. Entendeu? Então, tinha aluno aqui que a mãe falava assim: não, mas ele fica lendo o livro, eu não sei por que ele não terminou a leitura. Mas ele estava com o livro aberto, e a mãe vendo ele lendo o livro, e o celular estava em cima da página do livro. Nós temos alunos que, por exemplo, chega aqui dormindo em sala de aula, dormindo. A gente fala com o pai: o seu filho está sendo prejudicado, não consegue aprender, está dormindo. Não sei porquê, ele dorme na hora certa, não dorme nada. Fecha a porta, está ligado na internet até tarde da noite. Então, assim, você tem coisas que estão interferindo no rendimento escolar do seu filho, por causa de coisas que, gente, ele pode não tirar nota boa em matemática, mas que ele é mais esperto que você em muitas coisas, ele é, tá? Então, você precisa acordar, você precisa ficar atento, e você precisa saber, né? Uma outra coisa que essa doutora falou conosco,
Ela fala assim: todo brinquedo tem a idade indicada e tem a contraindicação, o perigo que aquele brinquedo oferece. Por exemplo, se ele é uma coisa de engolir, pode engasgar, então está escrito lá, né? 3 anos de idade, cuidado, não deixa sozinho, porque ele pode engolir, engasgar, tal, né? Agora, por que o celular não tem isso? Né? Vende celular, não tem a idade e nem as contraindicações. Por que será que não tem? Porque é muito perigoso o celular já deu base para sequestro, para pedofilia, para um monte de coisa, para pornografia, para coisas terríveis entrando na mente da criança, e você nem sabe, mas não tem contraindicação e não tem idade. Por que será? Porque não é brinquedo. Só isso. Brinquedo tem que ter, celular não tem que ter, porque o celular não é brinquedo. Então, teoricamente, nenhuma criança com menos de 13 anos deve ter celular, certo? Teoricamente. Mas se você quer que ele tenha, tudo bem, mas lembra, perigoso. Lembra, você é responsável pelas amizades e pelas coisas que ele tem. Você é responsável pelo conteúdo. Você tem que estar presente. A supervisão do responsável é necessária. Então assim, ela fala aqui, ó, só alguns aqui, ó. Você sabe o que o seu filho faz diante do computador? Você sabe como ele consegue mexer no computador? Você sabe se ele tem perfil em rede social? Você sabe se ele possui amigos virtuais? Você autoriza seu filho a manter o computador em seu próprio quarto ou deixa em um local mais público da casa? Você controla o tempo que seu filho passa no computador? Você já pesquisou a vida digital do seu filho? E a sua própria? É uma boa coisa, viu? De vez em quando põe seu nome lá no Google, no Mr. Google, põe lá seu nome, para ver o que aparece. E põe o nome do seu filho, para ver o que aparece. E vai aparecer alguma coisa. Entendeu? Tem muito jeito de descobrir o que está acontecendo. E etc. Tem muita coisa aqui, mas o principal é isso aí. Toma cuidado, ensina seu filho que internet, rede social, é praça pública, é mundial, tem gente boa e tem gente ruim, é perigoso. Se você ensinou ele na rua não falar com ninguém, não ensina também a entrar na internet, tomar cuidado com quem conversa, com o que faz. Quando você sai de casa, você tranca a porta, não é? E você deixa entrar pela internet, pelo Wi-Fi, outras coisas, entendeu? Então assim, ela tem muitas orientações, até práticas, sobre hacker, sobre senha roubada, sobre um monte de coisa que acontece. E finalmente, em relação à escola, nós achamos por bem, nesse novo Manual de Procedimentos de 2017, com orientação dela e de outros advogados e pessoas, por causa de problemas eventuais que podem acontecer, que é o seguinte: o professor deve manter distinção clara entre sua vida particular, pessoal, e sua vida profissional. E para ele manter essa diferença, vamos supor que um professor é amigo, indicou um amigo pessoal dele, e o filho desse amigo ia estudar na escola e inclusive faz parte da classe onde esse professor dá aula. O professor, por ter amizade com o pai, com o menino, não pode tratar aquele menino diferente. Ele tem que ser diferente. Em sala de aula ele é uma coisa, lá na festa, na casa dele, ele é outro. Então assim, nós temos que diferenciar entre o pessoal e o profissional. Nas redes sociais é um problema sério, porque vamos supor que um professor faça parte de um grupo de Facebook ou um grupo de WhatsApp, e ele não fala nada, ele não critica nada, ele simplesmente está no grupo. Se houver um crime de falsidade ideológica, se houver cyberbullying, se houver algum processo, o professor não falou nada, mas ele calou e ele estava presente e ele estava sabendo. Logo, o professor é responsabilizado e a escola é responsabilizada. Entendeu? Então esse é o tipo de mundo que nós estamos hoje. Então nós colocamos como princípio dentro do nosso manual de procedimento que nenhum professor ou funcionário da escola deve ter pai ou aluno ou pai de aluno em qualquer rede social particular. Então se você vê algum professor ou funcionário nosso saindo de grupo, de WhatsApp, saindo de Facebook, saindo de coisa, não é porque ele não gosta de você não, tá? É porque nós orientamos assim: a comunicação profissional de professor com pai de aluno ou com aluno deve ser por meios institucionais
e públicas, ou seja, é para proteção do próprio professor, certo? É proteção dele mesmo, porque alguém pode alegar uma coisa e ele entra de bobo na história, né? Então, a comunicação com a escola dos pais ou dos alunos deve ser pela página do Facebook, pelo ClassApp, que é um aplicativo específico da escola para isso, entendeu? Então, para que não haja nenhuma confusão e nenhum problema de ser responsabilizado por coisa de terceiros ou coisas que acontecem por aí e coisas que não tem nada a ver. Último assunto, e obrigado pela paciência, vocês são muito pacientes, é o seguinte: estacionamento, problema sério, mas menos sério porque abriu o Calimera aqui ao nosso lado. E então os pais vão alegrinho lá, estacionam o carro, compram uma verdurinha e compram uma frutinha bonita e legal, pega o filho e sai todo feliz. E a escola fica feliz porque tem lugar para estacionar, e Calimera fica feliz porque alguém comprou, e todo mundo fica feliz. Porém, essa felicidade teve um probleminha, então a gente precisa avisar sobre esse probleminha. O probleminha é, se você fica lá mais do que 5 minutos, em momento de muita procura, nós tomamos o lugar dos fregueses deles, cai o rendimento e eles ficam bravos. Isso não é bom para você, nem para mim, nem para eles, para ninguém. E ele veio falar conosco. Teve um sábado aí que meu movimento caiu 70%, ganhei só 30%, porque estava cheio de carro de pessoal da escola, e os clientes que queriam comprar no sábado, que é o dia de comprar essas coisas, não achavam vaga. E já aconteceu vários problemas com o restaurante da Picanha, ao lado, que também na hora do almoço, que é a hora que eles precisam das vagas, cliente passava lá, está cheio, foi embora. E perderam, e chegaram aqui os donos muito bravos conosco. Nós temos convênio com o Vesúvio, porque o Vesúvio não movimenta nada durante o dia. Você pode parar o carro lá, tranquilo, e ir e vir sem medo, porque tem convênio, está coberto, está direito, e beleza. Mas se você for só parar rapidinho e pegar a criança e sair 5 minutos, pode usar o Calimera, tá? Pode, não tem problema. Mas não fica lá meia hora, 1 hora e compra só um pezinho de alface, aí não dá certo, sabe? Se você vai ficar 1 hora lá, compra R$200 de coisa, que aí ele vai ficar satisfeito e não tem problema, tá? Não foi ele que falou isso, tá? Mas eu que estou dizendo, eu acho que se eu fosse ele e alguém comprasse R$200 de coisa, eu não pode ficar 1 hora, 2 horas, pode ficar à vontade, que você comprou R$200. Agora você vai comprar um pezinho de alface, 1 quilinho de tomate, entendeu? Só para dar uma desculpa que você ficou lá 1 hora, 2 horas ocupando vaga, acho que ele falou assim, eu não queria pôr cancela, não queria ficar carimbando, eu não queria fazer essas coisas, mas vai me trazer muito problema. Então eu estou pedindo para vocês essa compreensão, para a gente usar o bom senso e aproveitar agora esse espaço que tem, para não precisar de ficar parado na frente da escola. Você pode entrar lá, pega o aluno, põe no carro e sai feliz da vida, porque não teve problema e não causou problema para ninguém, tá bom? Acho que falei tudo, né? Minha memória está funcionando. Obrigado pela atenção, tá, gente?